Olá, aluno! Vamos às orientações de estudo da unidade de aprendizagem 6 da disciplina Comportamento Organizacional. Na unidade de aprendizagem 5, você viu dois temas super importantes dentro da gestão: poder e conflito. Na unidade de aprendizagem 6, você verá outro tema fundamental, que é a comunicação organizacional. Verá os possíveis ruídos à comunicação, os elementos da comunicação, as barreiras que existem para que esta comunicação seja obtida, entre outros fatores. Vamos lá? A nossa unidade de aprendizagem 6 trata sobre comunicação organizacional e inicia diferenciando dado e informação. Descreve que dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Dados são números, palavras ou figuras que, por si só, não contêm qualquer sentido. Enquanto informação é um dado trabalhado, interpretado, traduzido, é um dado contextualizado, interpretado de modo a ganhar sentido e a dar significado. É uma via de mão única, pois não insere diálogo. Vamos lá. Exemplificando. Imaginem que eu apresente para vocês um dado. 30% da população brasileira. Ponto. É um número. Esse número, sem uma informação, não faz sentido. Concordam? Enquanto uma informação, 30% da população brasileira não tem acesso à internet. E essa falta de acesso pode gerar falta de conhecimento. É um dado trabalhado, sendo, portanto, uma informação. Elementos da comunicação. Dentro do processo de comunicação existem vários elementos. O primeiro é o emissor. É aquele que deseja comunicar, emitir uma mensagem. É aquele que vai iniciar o processo de comunicação. Segundo, a mensagem. É o conteúdo que você precisa transmitir. Terceiro, codificação. É o código que o emissor escolhe para transmitir sua mensagem. Por exemplo, língua portuguesa, linguagem de sinais. Decodificação é a forma como o receptor vai decodificar, entender e interpretar a mensagem recebida. O receptor é aquele que recebe a mensagem, aquele a quem se destina a mensagem que o emissor enviou. E o meio de comunicação será o canal escolhido pelo receptor para transmitir sua mensagem, assim como para o emissor enviar sua mensagem. O feedback é o retorno. O receptor irá dar um retorno para o emissor. Vamos exemplificar isso através de uma mensagem que foi enviada por você por meio do ambiente para mim, professora. Você é o emissor, a mensagem é o conteúdo que você descreve lá no ambiente, codificação, língua portuguesa, o receptor sou eu, a professora, eu irei ler a mensagem e decodificar essa mensagem, compreender e interpretar aquilo que você deseja passar. E a minha resposta será o feedback, um retorno para você. Qual o meio de comunicação que será utilizado? Um computador, por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Diferenças entre informação e comunicação. É importante destacar que a informação não inclui emoção, ela é apenas transmitida. Como foi dito, é um canal de mão única, ao passo que a comunicação é um processo interativo, uma rua de mão dupla, em que precisamos encontrar ouvidos atentos para que o processo efetivamente aconteça. Como ela visa a troca de ideias e o feedback, a mensagem precisa ser recebida e decodificada pelo receptor. Para isso, é necessário construir uma ponte entre o emissor e o receptor. A informação é uma mensagem via de mão única, ou seja, ela é repassada e não se espera um retorno, um feedback. Na comunicação, a informação é repassada
e a todo momento você espera um retorno, um feedback. Provavelmente você já falou algo com alguém, você foi o emissor de uma determinada situação e o receptor não compreendeu o que você passou. Esse retorno será capaz de fazer você, emissor, identificar que a comunicação precisa ser aprimorada. Tipos de comunicação. A comunicação pode ser verbal e não verbal. Verbal é aquela que se processa por meio de palavras faladas ou escritas. A não verbal é aquela que não insere palavras, mas envolve expressões, comportamentos e atitudes capazes de comunicar o que não foi dito ou escrito. A ideia de que o corpo fala, qualquer expressão que você faz, é capaz de transmitir uma comunicação não verbal. A comunicação que eu estou fazendo com vocês por meio do vídeo e por meio de um texto é a comunicação verbal, utilizando palavras faladas e escritas por meio dos slides. Existem diversas redes de comunicação nesse processo. A primeira delas é a comunicação em cadeia, em que um membro só pode se comunicar com o indivíduo que o precede ou que o antecede. Ou seja, este indivíduo só pode se comunicar com este ou com este. Se eu precisar de uma comunicação entre este indivíduo e este, terá de ter a presença deste no meio dessa comunicação, na cadeia. Eles não podem se comunicar rapidamente. Na roda, a comunicação em roda, o indivíduo que está no centro irá se comunicar individualmente com todos os outros. Não há uma comunicação deste indivíduo com este. Para que esta comunicação entre este e este ocorra, o indivíduo que está no centro deve estar presente em todos os canais ou por meio de interligação. A comunicação ocorre entre todos. Este indivíduo pode se comunicar com este, com este, com este ou este último. Todos estão presentes no processo de comunicação. Existem algumas barreiras no processo de comunicação. A primeira delas é a filtragem. Funciona como uma manipulação da informação pelo emissor para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Ou seja, eu filtrar, determinar somente que o receptor receba uma parte daquela comunicação. Isso pode gerar uma dificuldade, uma vez que o receptor não vai compreender o todo. Segundo, a percepção seletiva, quando o receptor vê e escuta seletivamente, com base em suas próprias necessidades, motivações, experiências e histórico de vida. Ou seja, ele não quer compreender o todo do ponto de vista do emissor, mas sim do ponto de vista dele, do receptor somente. A sobrecarga de informação, quando ocorre um volume, uma quantidade de comunicação muito grande, em que o receptor não é capaz de absorver. As emoções podem interferir no processo de comunicação, distorcendo a interpretação da mensagem. O idioma, uso de jargões e gírias entre diferentes gerações, entre diferentes idiomas. Existem gírias que nós utilizamos no Brasil, em outros países elas não podem ser compreendidas pelas pessoas que têm outra língua. O silêncio pode significar falta de confiança na capacidade do outro a ajudar na solução do problema, ou até mesmo se recorre a isto para sinalizar que não há respeito,
ou consideração com as opiniões dos subordinados. O silêncio pode transmitir diversos fatores. Você repassa algo para uma pessoa e essa pessoa fica em silêncio. Pode ser bom ou pode ser ruim. O maior problema da comunicação é a subjetividade. O que é isso? É aquilo que é relativo ao sujeito. Existe no sujeito, passado exclusivamente no espírito de uma pessoa. Aquilo que é sentido por experiência íntima. Subjetivo. Um sujeito pode interpretar uma determinada mensagem ou uma informação de uma forma e outro sujeito de outra, porque há a subjetividade nesse processo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do processo de comunicação e até a próxima!